Quando anunciaram que iam fazer uma adaptação de The Last of Us em live action, eu vou falar a verdade que eu fiquei meio preocupado. Vou dizer que desceu muito bem. Mas aí conforme foram chegando mais informações, né, que a HBO que ia produzir, aí eu falei, caramba, mas HBO é a HBO, né? De repente o negócio vai dar bom. E aí eu assisti o primeiro episódio no domingo. Caramba, já vou mandar a braba aqui. O negócio tá muito bom, mas quer saber o resto? Continua nesse vídeo que eu vou explicar por que eu achei que o negócio tá bom pra caramba. Pessoas, então antes da gente começar aqui, só dar boas-vindas a 2023, porque esse daqui é o primeiro vídeo do ano. Então se você chegou no canal por conta dos stories, porque agora eu tô publicando alguns stories diferentes, um formato diferentinho, seja bem-vindo, tem bastante aqui de cultura pop. Eu sou Rodrigo Anselmo e vai ter muita coisa bacana esse ano, tem muita coisa pra gente conversar, mas bora lá falar de The Last of Us, porque o negócio ficou bom pra caramba. The Last of Us, galera, é o seguinte, pra quem não conhece, pra quem chegou, nunca ouvi falar de The Last of Us, mas que diabo que é isso? É um jogo que é exclusivo do PlayStation, que surgiu no PlayStation 3 em 2013, foi um mega sucesso porque ele não focava só no lance do esquema de você jogar, de jogabilidade, de gameplay, mas sim em storytelling, na história como um todo. Parece que você estava assistindo um filme ou assistindo uma série enquanto você estava jogando. O jogo era espetacular, fantástico, até para ser 2013, né? A gente estava falando de PlayStation 3, não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. E é uma série que foi criada por Neil Druckmann, pela Naughty Dog, que é uma dos estúdios lá da Sony, e fez um grande sucesso e é um dos jogos mais premiados. Teve uma sequência que saiu aí em 2020, 2021, se eu não me engano, e a fórmula de sucesso já estava aí, porque eles chamaram o Neil Druckmann, que é produtor e roteirista dos jogos, e chamaram o Craig Mazin, que é o roteirista, na verdade, o diretor da série Chernobyl, que foi feita também para HBO, que também é uma série que fala de um mundo pós-apocalíptico. Só deixando claro aqui, galera, é o seguinte, eu joguei os dois jogos, gosto muito do universo de The Last of Us, para ser bem sincero, é um dos meus jogos favoritos ali, principalmente porque é um jogo que você joga e que você tá tão imerso naquela história que, cara, tem hora que você para de jogar, porque você fica tão revoltado com os eventos que acontecem ali, você se apega aos personagens. E uma coisa que eu achei muito bacana é que a história foi muito fiel aos jogos, até porque a gente tem o Neil Druckmann ali, que alguns espaços foram preenchidos. Eu assisti uma entrevista do Neil Druckmann falando justamente a respeito disso, que quando você tá jogando o jogo, você tá sob a perspectiva daquele personagem que você tá controlando. No caso da série, você não tem isso, você não tá controlando o personagem. Então é possível expandir espaços ali que não são vistos enquanto você não tá jogando. E agora, gente, antes de eu continuar esse vídeo, alerta de spoiler. A série já começa bem diferente do que o jogo começa, né? Porque para quem jogou, você lembra que você começa o jogo com a Sarah, que é a filha do Joe, dando o relógio para ele, e aquela cena no sofá em que eles estão assistindo televisão, e aí depois desenrola tudo o que acontece ali, né? No caso da série, isso acontece, a série começa anos antes, por volta de 1960, numa entrevista que a gente tem dois especialistas ali em pandemias e um entrevistador, e eles, de uma forma super didática, eles vão explicando como é que se daria uma pandemia por fungos, e o cara que está explicando, né, como seria esse contágio pelo fungo, cara, você já começa a ficar com medo, porque você começa a pensar, puxa, o cara tá dando razões tão plausíveis aqui que isso daqui pode acontecer a qualquer momento. Não sei se, de repente, aquela cena, eu tenho certeza que os caras fizeram de propósito, né, pra pegar a gente justamente por conta da pandemia, e eu não sei se pegou mais ainda, se você começa a ficar surpreso justamente por ele falar de uma situação que a gente passou recentemente e que pode ser que venha a acontecer. Então, o negócio é surreal. Eu acho que foi um início assim muito legal, porque ele conseguiu explicar
qual é o universo, qual o grande problema que vai ter em The Last of Us, sem ter que colocar texto na tela, sem ter que ficar um narrador ali. Depois já corta a cena pra Sarah, né, pro Joe e pra Sarah tomando café da manhã na cozinha deles, que é uma cena que não tem nos jogos. Então eles dão mais espaço pra Sarah, e aí tem uma explicação pra isso, se a gente for parar pra pensar. Porque nos jogos, como você tá controlando a Sarah logo no começo, você tem aquele apego ao personagem porque você controla o personagem. Nesse caso aqui, você não controla, então era legal ter um prequel ali pra explicar o relacionamento, pra saber qual a relação do Joe com a filha. Tanto é que uma coisa que é engraçada, logo depois que eu assisti o primeiro episódio, eu joguei de novo esse início de gameplay. E uma coisa que fica meio estranha é que parece na gameplay ali, no gameplay, parece até que o Joe, nossa, em alguns momentos você pensa, caramba, o cara é meio pai ausente, largou a menina sozinha, mas na série isso, eles colocam toda a cena da Sarah indo pra escola e vendo o que tá acontecendo na cidade, e tudo já tá dando indício de que as coisas já não estão legais. E ela não tá percebendo, né? Lógico, você tá no seu dia a dia, a gente até se coloca no lugar, né? Você seguindo, você tem os seus afazeres, você não vai parar pra pensar, poxa, o cara que tá mexendo com o relógio ali, meu coleguinha que tá do lado, o cara tá contaminado por um fungo, você não vai pensar num negócio desse. E todos os indícios estão ali. E a cena que eu acho que fica mais clara é quando ela vai para casa da vizinha e tem a senhora atrás dela que já está se contorcendo toda porque ela já está contaminada pelo fungo, e a Sarah vai embora e a mulher estava ali já dando indícios. E aí depois, aí já corta para uma cena que é parecida com a cena dos jogos mesmo, que é ela acordando à noite, descendo, só que nesse caso ela vai até a casa do vizinho, né, dos vizinhos lá, e a senhora já está atacando os vizinhos. Isso não aparece nos jogos, então eles complementam isso e dá uma sensação, galera, é o seguinte, é uma sensação de desespero. Você assiste um negócio, eu já joguei os jogos, mas você assiste um negócio com o coração na boca, ali falando, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui, né? Qual que é o lance que vai rolar ali, então você fica meio desesperado no que acontece. E a sequência seguinte é uma sequência que já está nos jogos, que é o irmão do Joe, né, vindo até a casa com a caminhonete, aí eles pegam, entram no carro, e aí realmente eles fizeram cena a cena, parece quadro a quadro da primeira sequência do jogo, que é a Sarah lá atrás, você controla a Sarah, ela vai olhando para os lados, né, quando você está jogando, e ali você vê ela observando o que está rolando, até a casa de um dos vizinhos, de um dos amigos dele pegando fogo. Então assim, tá muito parecido. E o que é legal tá parecido, mas tá crível. Não é parecido a Street Fighter lá dos anos 90, o cara dá um Hadouken, um Shoryuken, não. É um negócio crível, você fala, caramba, que sensação de medo ali. E a gente sabe, né, depois no fim dessa sequência aí, a Sarah acaba morrendo, toma uma bala de um dos oficiais ali, e ela acaba morrendo no final dessa sequência. E aí depois já corta para 20 anos depois, em 2023, que é onde vai passar toda a história aí do The Last of Us na série. E aí quando corta para 20 anos depois, a gente já vê o Joe, logicamente mais velho, e o cara super amargurado ali, vivendo numa zona de quarentena, em Boston que ele mora ali. E ele faz diversos serviços, e é um cara que é engraçado. Ele acabou se tornando um cara que trabalha ali meio por debaixo dos panos. A gente percebe que ele tem até umas atitudes ali que são moralmente duvidáveis ali, né, duvidosas, aliás, vendendo coisas, vendendo, acho que até droga ali pra galera. E essas zonas, elas são controladas por uma espécie de um governo, que é um governo militar, que é a Fedra. E a gente já percebe aí que existe, como tem um controle militar, a gente acaba tendo automaticamente alguns rebeldes, que no caso aqui são os vagalumes, que é uma galera que está tentando encontrar uma cura e também combater essa Fedra, né, porque ela tem atitudes ali que também são duvidosas, né, então eles estão tentando encontrar uma cura. E o Joe, no fim dessa sequência, ele quer encontrar uma bateria, porque o irmão dele, o Tommy, que apareceu lá, ele está desaparecido, e ele quer encontrar o irmão, quer viajar
viajar ali pelos Estados Unidos para poder se encontrar com o irmão, porque ele perdeu contato com ele. Mas um lance dos vagalumes é o seguinte: eles encontram uma menina, que é a Ellie, e a menina, essa Ellie, ela foi mordida por um desses contaminados. E aqui, vamos deixar uma coisa clara, galera. E The Last of Us não é uma história de zumbis, porque na verdade essas pessoas não são zumbis, são pessoas infectadas por fungos que vão tendo transformações à medida que o tempo vai passando. A gente vai ver isso mais pra frente na série. Vão existir diversos tipos de contágios em níveis diferentes ali, então não são zumbis. Essa não é uma história de zumbi. Ela tá contaminada pelo fungo, mas ela não tem nenhuma manifestação de mudar, de perder a consciência. E os vagalumes querem transportar ela para um outro local em que eles conseguem estudar melhor a Ellie para poder descobrir uma cura. E aí que o Joe, por conta de procurar a bateria, ele acaba se encontrando com a Marlene, que é a chefe dos vagalumes naquele local, que está responsável por levar a Ellie para esse local, para esse outro local aí. E aí, no fim das contas, no desenrolar da história, o Joe fica responsável por levar a Ellie para esse local onde vão investigar, vão estudá-la. Então é o primeiro encontro que a gente tem, e a gente já vê que os dois logo de início não vão um com a cara do outro, que é mais ou menos o que acontece nos jogos também. Uma coisa que muita gente deu hate logo que escalaram o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, o Pedro Pascal sendo o Joe, é que ele não era tão parecido com o Joe dos jogos. Pra mim, eu vou ser bem sincero, se fisicamente ele não se parece, se bem que eu acho que ele se parece sim, pouco me importa. O que me importava é que ele me entregasse o que é o Joe, a essência do Joe que a gente tinha nos jogos. E isso ele entregou, que é um cara amargurado, é um cara que tem algumas atitudes que são moralmente questionáveis mesmo. Provavelmente a gente vai ver isso mais pra frente. Então a gente consegue ver, e que ele tem um senso de proteção também. E a Bella Ramsey também entrega uma Ellie, que é uma Ellie adolescente, que nasceu durante o período do contágio, então ela não conhece nada do mundo, a não ser aquele local em que ela vive ali, que é controlado pela Fedra, e que tem aquele humor ácido ali, que vai ser meio provocativa, mas que é uma menina super inteligente. E fechando o episódio, né, a gente tem o Joe já partindo na missão para levar a Ellie, e assim, o mundo já tá todo destroçado, e a visão que a gente tem é uma referência clara ao jogo, que a gente vê os prédios até tortos, um tombado no outro ali, é muito fiel aos jogos. E também é legal a gente comentar a respeito da trilha sonora, porque a trilha sonora tá fiel aos jogos, o lance do violãozinho rolando, e a apresentação, eu não lembrava, eu tinha jogado os jogos, mas eu não lembrava que a apresentação dos jogos, ele já tem todo aquele esquema ali do contágio que vai aparecendo. Cara, ficou lindo o negócio, assim, lindo mesmo, ficou bem fiel, e com aquela música que, cara, pra quem jogou vai ser bem imersivo. E pra quem não jogou também, é uma trilha que se aproxima bastante, tem até uns toques, em alguns momentos você lembra um pouquinho de Game of Thrones ali, né, de House of the Dragon, você lembra que é uma trilha que provavelmente vai colar na cabeça das pessoas, que é uma coisa que quando você liga lá, pra quem joga, e quando você liga ali o console e começa a jogar o jogo, já é aquela música que já te coloca no ambiente. E no final também eles colocam a música do Depeche Mode, anos 80, né, porque a gente tem aquela cena da Ellie lá, ouvindo o rádio do Joe, né, tentando descobrir ali, desvendar qual que era o lance dele, então faz uma referência muito legal, porque também nos jogos a gente tem muita referência à música dos anos 80, depois a gente vai ver, mas não quero dar muito spoiler aqui, mas a gente vai ver que tem algumas referências aí. Galera, é o seguinte, eu fiz bastante comparação nesse vídeo aqui com o jogo, só nesse primeiro vídeo, pra gente poder entender mais ou menos como era o jogo e como é a série. A partir do segundo episódio, eu já não vou fazer tantas referências aos jogos, porque eu sei que muita gente que está assistindo esses vídeos aqui não jogou os jogos, não tem interesse em jogar jogos, não faz parte da comunidade de games e tal, então a gente vai analisar a obra pela obra, até porque eu acho que é isso que a gente tem que ver. Pô, a obra, a série, ela tá bacana mesmo, ela tá legal ou ela não está legal? Então é isso que a gente tem que analisar aqui. E lógico que
tem que atender as expectativas tanto daquele que jogou como daquele que não jogou. Então a partir do segundo a gente vai falar mais dos episódios. Galera, eu demorei um pouco para postar esse vídeo aqui porque eu tava viajando, depois tive umas outras coisas aqui para fazer e tal, acabou não fazendo, mas eu vou tentar, eu vou deixar vocês informados lá, que aí eu posto os dias que eu vou colocar os vídeos novos para vocês. Então deixa aí nos comentários se você curtiu esse vídeo, se você gostou, o que você tá achando. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like esperto e compartilhar com a galera. Valeu, abraço e fui!